Boa noite a todos os irmãos, as irmãs, que de forma costumeira já estão aqui conosco nas sextas-feiras, às 19h20, quando nos reunimos aqui pelo Facebook do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido para fazermos as nossas reflexões dessa proposta, dessa live Pétalas de Esperança. Que bom, mais uma sexta-feira chegou para colhermos um pouco de luz para o nosso caminho, iluminar as nossas mentes espirituais, renovarmos nossas forças, nossas energias, em suma, renovarmos as nossas esperanças no Criador e Deus Pai todo misericordioso, em Jesus, nosso divino amigo, irmão amado. Então, voltamos a falar em Pétalas de Esperança. Temos aqui hoje a nossa convidada, nossa irmã Leisa Antunes, que é trabalhadora da Sociedade Espírita, Dr. Antônio Victor Mena Barreto, aqui de Santa Maria. Obrigado, Leisa, por aceitar o nosso convite. E sempre muito feliz de estar com os amigos nesse momento tão especial, né? Pétalas de Esperança, muito especial. Então, a nossa irmã propôs-se a falar sobre o tema esperança, né? Tudo a ver. E com certeza, né, Leisa, nossas esperanças estão radiantes nesses tempos de vacina, que caminhamos o barco já está ultrapassando a tempestade e nós já enxergamos o cais, né? Já enxergamos o porto seguro lá adiante. Exato. Então, Leisa, fique com você, pode fazer a sua exposição, que os amigos espirituais, teu mentor, te amparem, te inspirem as palavras sábias que trarás para todos nós. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, dividindo esse momento com os amigos, né? Um momento precioso. É sempre muito bom poder falar, refletir, aprender sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Eu desejo do fundo do meu coração que seja para todos nós um momento muito agradável, esse que passaremos aqui falando de esperança. E nós falaremos de esperança hoje utilizando uma história que ela é um verdadeiro exemplo. Esses personagens que estão envolvidos nessa história, eles mantiveram ao longo da sua caminhada evolutiva, e especialmente podemos dizer dessa existência presente que nos vai ser narrada na história, eles mantiveram o coração recheado de esperança, muito embora as adversidades que a vida trouxe a cada um deles. Só que essa esperança que esses personagens não só sentiam, mas viviam, exemplificavam nas suas caminhadas, eles sentiam esperança enquanto amavam, eles sentiam esperança enquanto serviam, eles sentiam esperança enquanto consolavam, enquanto eram solidários com a dor uns dos outros. Então eles viviam a esperança como uma virtude que nos convida e que os convidava e convida a todos nós a fazer o nosso melhor, a dar de nós aquilo de melhor que nós tivermos, para então irmos ao encontro daquilo que desejamos de bom. Porque às vezes a gente imagina que ter esperança é nos sentarmos e aguardar que aquilo que nós desejamos então aconteça.
Mas a esperança que nos é mostrada nessa história e aquela que Jesus nos convida a viver e a vivenciar no nosso dia é essa que nos impulsiona a irmos à luta, a enfrentarmos com coragem, com resignação, sim, as adversidades da vida, né? Não por acaso que essa história ela faz uma relação com o capítulo 5 do Evangelho, que vai nos esclarecer, entre tantas outras questões, mas nos esclarece que as dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada, elas têm, digamos assim, duas origens, né? Ou são fruto das nossas escolhas equivocadas da vida presente, da atual existência, ou se nós não encontramos explicações para aquilo que padecemos nessa existência, é muito provável que seja numa das tantas outras que todos nós já tivemos. Mas o fato é que quando nós alimentamos o nosso coração desse sentimento, dessa virtude, porque é uma virtude, ter esperança é uma virtude, ela nos auxilia a desenvolver em nós tantas outras. E por que quando nós falamos em esperança, por que a história que fala de esperança fala do capítulo do Evangelho que nos esclarece sobre as aflições? Porque quando nós enfrentamos as nossas aflições, nós superamos, buscamos, né? Muitas vezes nos superamos nessa busca, é então que nós conseguimos desenvolver em nós e viver, assim como esses personagens, esse sentimento de esperança. Então essa história ela nos é narrada no livro Mulheres Fascinantes, ditado pelo espírito Leon Tolstói, a médium Cirineia Maff. Eu vou ir contando assim aos amigos, né? E é interessante que a gente vá trazendo a reflexão para a nossa vida. Cada um aí nos seus lares vai fazendo as suas associações, né? Porque a história aqui em si vai nos trazer uma situação X, mas às vezes nós vivemos situações ou semelhantes ou não tão sérias quanto, mas é importante que a gente vá fazendo as comparações, para que a gente consiga entender como nos nossos corações, no meu, Leisa, no de cada um de vocês, é possível desenvolver, manter e nutrir e viver esse sentimento de esperança, como nos mostra essa história. Bom, conta-nos então que Jesus e os apóstolos haviam passado todo dia naquela pequena aldeia, uma aldeia muito simples. Naquele dia Jesus havia feito muitas curas. Muitos se achegavam a ele e todos eram curados. Cada um que ele curava, ele dizia, né? Vai, não tornes a pecar. A gente conhece essa frase. E ele dizia, a história nos esclarece, porque com aquele olhar bondoso, né? Como conhecendo cada um daqueles que se achegavam dele, né? Então ele dava aquele carinho, como às vezes a gente diz a alguém, né? Olha, cuidado, não erra de novo, não vai te perder naquele caminho. Assim ele dizia então a cada um daqueles que ele curava. Alguns encontraram grande alívio nas curas, uma trégua no sofrimento, nas dores da alma, nas dores do corpo, nas feridas, né? Para repensarem, para recomeçarem as suas trajetórias. Mas o tempo começa a se transformar, as nuvens começam a ficar pesadas, já é um entardecer, o vento muda rapidamente, o que prenuncia uma grande tempestade. Com esse prenúncio, os moradores vão indo para suas casas, mas convidam, claro, Jesus e os apóstolos para se hospedarem, né? Os acolhem, para os acolher em seu lar. Curiosamente, Jesus não aceita nenhum dos convites que lhe é feito, embora tenham sido muitos. E diz que vai seguir viagem ainda naquele entardecer. Os apóstolos, e aqui nós já podemos fazer assim uma primeira reflexão, né? Os apóstolos estavam cansados e estavam temerosos do tempo que se anunciava, da tempestade.
Mas, como Jesus quis seguir, eles também resolveram seguir junto, claro, mas eles sentiram no decorrer do caminho medo. E aí nós podemos pensar, quantas vezes nós, na nossa caminhada, somos tomados pelo medo? Claro que a gente pode dizer assim, bom, mas eu não tenho fisicamente Jesus ao meu lado. Não fisicamente, mas não nos esqueçamos que a sua presença amorosa, como ele nos prometeu estar conosco, né, é constante em nossa vida. Mas nós também sentimos medo. Mas os apóstolos seguem a caminhada junto de Jesus. Seguiram um bom trajeto pela estrada e lá pelas tantas, como a gente diz, Jesus se envereda para dentro da mata. E aí então ele se apavora um pouco mais. Se já estava difícil na noite, prenunciando tempestade, seguir a viagem na estrada, imagina em meio à mata, o que aconteceu? Jesus ia quieto, né? Não conversava muito naquele instante, o que não era comum para eles. E aí eles pensam, imaginam, né? Nossa, agora nós estaremos perdidos em meio a essa mata na noite. Só que eles andam um pouco e enxergam uma cabana muito simples, um lugarzinho muito humilde, quase à beira assim do mar. E aí eles, nossa, se sentem, né, ainda bem, né, que encontramos, né, essa cabana no meio do caminho, porque poderemos pernoitar ali. Ó, mais uma vez a gente pode aqui fazer a reflexão, né? E eles imaginam que, casualmente, assim como nós às vezes imaginamos, houve uma troca de caminho, de roteiro, né? Houve um recálculo ali naquele roteiro e ainda bem que algo nos foi colocado à nossa frente para nos auxiliar, como se tudo fosse fruto do acaso. Então eles batem à porta daquela família, né? E os atende um casal, o esposo e a sua senhora. Quando eles abrem a porta, os apóstolos notam que há no ar assim algo de misterioso naquele lugar. A senhora, quando olha para o rosto de Jesus, ela é tomada de uma sensação, de uma emoção, de uma esperança, daquilo que ela sempre alimentava no coração, mas ela vê aquela criatura, né? Aquele homem ali à frente dela, e mesmo sem falar nada, né? Apenas os recebendo, mas o seu semblante renova a esperança que ela guardava no coração. Os dois se olham, ela e o esposo, mas ficam em silêncio. Recebem os convidados, que são convidados à mesa. E os apóstolos seguem estranhando porque Jesus sempre aproveitava qualquer acontecimento para fazer os seus ensinamentos, as suas mensagens, as suas lições. Naquela noite em especial, ele está muito quieto. Seus pensamentos estão assim como que distantes. O semblante está sereno, mas ele está em silêncio. Os apóstolos respeitam, deve ser o cansaço, quem sabe pensa. Então, num determinado momento, eles são colocados para dormir, convidados ao repouso. A tempestade realmente cai, muito feroz. Mas ao amanhecer, o dia já clareia com um tempo bom. Eles são levados à mesa para o desjejum. E quando estão na refeição, Jesus ainda em silêncio, poucas palavras, apenas o trivial. O marido adentra e se aproxima da mesa de refeição e olha para a esposa. Com aquele olhar que aquele casal troca, né? Tendo no ar aquele mistério que os apóstolos não estavam compreendendo, Jesus permanecia em silêncio. A esposa, ela novamente é tomada daquela emoção, daquele sentimento de esperança. Os seus olhos ficam marejados de água e ela coloca um pequeno sorriso no rosto, mas o marido faz um sinal assim muito discreto de que não para ela, e ela então silencia. Jesus está olhando aquilo. E quando Jesus olha, os seus olhos encontram o da senhora, ele dá um pequeno sorriso apenas. Se levanta e vai em direção ao jardim, conhecer o pátio da casa, enfim. E caminhando por ali, ele visualiza um aposento um pouquinho afastado da casa, não fazia parte assim do contexto da casa. Um aposento muito bem cuidado por fora, que é onde ele está vendo,
tão cuidado quanto o jardim da casa da senhora, né? Tudo com muito capricho, muito simples, mas muito caprichado. A porta está fechada desse aposento, que lhe parece ser um quarto, talvez, as janelas fechadas, e ele se direciona para lá. Mas quando ele se direciona, o pai de família, né, o dono da casa, se coloca meio que à sua frente e fica nervoso e o convida, vamos voltar à refeição, quem sabe mais um pãozinho com mel, quem sabe mais um leite quente. E Jesus, sorrindo, sereno, empurra a porta do aposento. Quando ele empurra a porta, a esposa que veio ver o que estava acontecendo diz ao marido, deixe-o, deixe-o. Há quantos anos nós esperamos a visita dele? Eu sempre soube que era ele desde que vi a porta. Deixe-o entrar, quem sabe ele não conseguirá nessa manhã curar a nossa menina. E aí Jesus entra no quarto e na cama, um quarto muito simples, na cama está deitada uma criança, coberta pelas cobertas, mas a criança dorme, né? Jesus pode ver que o seu corpinho, as suas feições estão praticamente desfeitas pela doença que havia deformado todo o seu corpo, né? As feridas estão já em estado muito agravado. A menina tinha lepra. A gente sabe que na época, aqueles que sofriam de lepra eram colocados no Vale dos Leprosos e lá não poderiam mais ter contato com sua família. Ela era uma criança. Então Jesus se aproxima dela, olha para a mãe, né? E a mãe, em prantos, começa a narrar o que havia acontecido. Desde muito nova, a filha foi muito desejada. Ela passou por uma dificuldade muito grande para gestar a filha. Já quando não acreditava mais ser capaz, conseguiu então a gestação. A filha nasceu linda, linda. Porém, com o passar dos anos, o pai pescador, né, a mãe só cuidando dos afazeres do lar e da pequena criança, Miriam era o nome dela. Com o passar do tempo, foram aparecendo algumas feridas no seu corpo. A mãe inicialmente achou que se tratava de alguma alergia, alguma indisposição alimentar. No entanto, as feridas foram se agravando e ela entendeu que a pequena sofria de lepra. Então, se ela noticiasse para a vizinhança o acontecimento, muito provável a menina seria enviada para o Vale dos Leprosos e viveria lá, sem receber os cuidados do casal, da família, do pai e da mãe. O que eles fizeram então? Como o pai era pescador e vez ou outra a menina tinha o hábito de o acompanhar para as pescas, o pai e a mãe inventaram para todos que a menina havia caído no mar. O seu corpinho não havia sido achado e ela estava, portanto, morta. As mães da redondeza choraram junto daquela mãe. Os pais auxiliaram nas procuras, muito embora o pai soubesse que não a encontraria. Eles não estavam de um todo mentindo, porque realmente para o mundo, até então, aquela menina estava morta. E eles a colocaram, então, num aposento, sempre fechada, só deixavam que ela fosse levada a casa quando tinham certeza de que ninguém iria chegar. Eles tinham um cão que era fiel aos donos e que fazia um alarde e avisava caso alguém se aproximasse para dar tempo deles guardarem novamente a menina, né, recolherem a menina até os aposentos. Os anos se passaram, hoje ela já estava numa situação bastante difícil da lepra, mas cuidada com muito amor, com muito carinho. E aquela mãe e aquele pai sempre mantiveram no coração a esperança de que um dia encontrariam a cura para a filha. A mãe relata que eles ouviram falar daquele homem que fazia milagres, souberam que ele se aproximava do lugarejo, mas havia um empecilho de ir até ele. Para todos os efeitos, eles haviam dado a filha como morta. Como agora eles apareceriam novamente com ela e a levariam até Jesus? Então, sem saber o que fazer, eles permaneceram com ela em casa, mas alimentando no coração
a certeza plena e a esperança de que um dia, eles não sabiam como, mas ela receberia a cura. E dando a ela, amando, servindo, dando a ela tudo de bom, carinhosamente falando, que aquela menina merecia ter, amando aquele ser que ali estava. Então, quando Jesus bate a porta e ela se enche de emoção, é porque ela sabe que ele está ali. Ela estranhou também o silêncio, mas quando os apóstolos veem a menina deitada no leito, eles entendem que, na verdade, Jesus, desde o princípio, não quis repousar lá na outra aldeia, porque sabia que alguém o esperava naquela casinha. E entendem o desvio do caminho que inicialmente eles pensaram ser um acaso, né? Muito bem. Ocorre que quando Jesus olha para ela, a visão espiritual dele lhe permite ver muito mais do que aquela frágil criança naquele corpinho ali quase que deteriorado, né, pela lepra. Ele então a vê como um jovem príncipe da cidade de Tebas do Antigo Egito. Esse jovem príncipe, a gente sabe que na época, né, de acordo com a cultura, aspiravam ao cargo de faraó, né, alguém muito respeitado, enfim, no Egito. Ele era um homem muito bonito, um jovem ainda, vivia com tudo que havia do bom e do melhor, com muito luxo, né? E tinha a possibilidade de se aproximar e de conquistar tantas jovens quanta vontade ele tivesse. Ocorre que ele conhece uma jovem em especial, se apaixona por ela, uma pessoa simples do povo, uma artesã, alguém muito simples. E eles têm uma tarde, um encontro amoroso em uma tarde. Mas como era de costume dele, ele era alguém que não podia se envolver verdadeiramente com alguém do povo. Então, ele, após o encontro amoroso, manda presenteá-la com uma joia e diz que nunca mais os dois irão se ver. A menina, desinteressada dos bens materiais, devolve a joia e toca sua vida adiante com o coração dolorido, porque amou aquele homem desde o primeiro momento que o viu, assim como ele a amava também. Ocorre que o tempo passou, embora ele tivesse acesso a tantas outras jovens do local, mas ele amava aquela em especial. Então, vencendo todo o orgulho que ele carregava no coração, ele resolve ir ao encontro dela. Porém, quando ele vai, ele a encontra casada. E ele faz o convite a ela: eu vim lhe buscar. E ela diz: mas eu não posso. Casei-me com uma pessoa muito boa, de bom coração, me aceitou, embora eu tivesse contado a ele do nosso envolvimento. Eu não posso deixá-lo agora. O príncipe do Egito, acostumado a ter tudo aquilo que queria e a jamais ouvir um não na vida, sai dali enfurecido. No dia seguinte, manda que os seus servos busquem ao casal e que o joguem no calabouço, que nunca mais eles deverão ver a luz do sol e lá eles deverão terminar os seus dias, que o joguem na prisão, na masmorra, né? Como que quisermos chamar. Ocorre que é um local muito úmido, as paredes são geladas, escorre água, sem claridade solar. O antigo prisioneiro que ali viveu morreu por uma doença, na época, desconhecida, em que a pele virava ferida e se desmanchava pouco a pouco. O casalzinho jovem que passa a viver ali dentro, ele tem problema pulmonar, acaba por desenvolver mais problema ainda pela umidade do espaço, do ambiente, e acaba desencarnando muito em seguida. E a jovem fica então mais alguns anos sozinha e acaba contraindo a doença do antigo prisioneiro e morrendo também numa situação muito triste, com o seu corpo sendo muitas vezes devorado, sem que ela tivesse condições de se movimentar, forças para se mover. Mas nunca, em momento algum, nenhum desses dois espíritos guardou raiva em seu coração pelo príncipe. Ela sempre o amou.
E o companheiro perdoou ele. Era uma boa alma, embora tudo aquilo que ele houvesse feito eles passarem. Muitos anos, muitos séculos, muitas existências se passaram, até que este espírito que hoje a história nos mostra como a jovenzinha, a pequena criança Miriam, sofrendo da doença lepra, durante muitas existências, aquele espírito ali lutou para conseguir superar todas as imperfeições que carregava em seu coração e para conseguir obter o perdão que ele desejava, não daqueles a quem ele fez mal, porque aqueles já o haviam perdoado, mas da sua própria consciência. Então, nesta existência atual, como esta menina, Miriam, suplica a Deus a bênção de vir e resgatar, como assim um último gesto, se libertar do peso que carrega na sua consciência pelo mal que fez. Por isso ele traz então a lepra. O casal a quem ele fez prisioneiro, muito carinhosamente aceita vir como seus pais, que são aqueles que os cuidam com todo amor e aqueles que jamais deixaram de manter em seu coração a esperança. Mas esse espírito, Miriam, também nunca deixou de ter esperança. Depois de ter compreendido os ensinamentos do mestre, buscou sanar as suas dívidas, aquelas contraídas ao longo das existências. E então, nesta existência agora, está vivendo seus últimos dias de sofrimento, padecendo com essa doença, mas para se tornar livre do peso que a sua consciência ainda carregava. Ocorre que esse espírito é alimentado com esperança todas as noites, quando o seu corpo descansa, repousa nos aposentos, e o espírito mais liberto encontra Jesus. Encontra outras crianças, brincam, correm, liberto da lepra, o espírito não carrega mais nada, liberto do odor desagradável, sem feridas pelo corpo. Então, quando acorda, de manhã, retorna ao cárcere do corpo, mas sem mágoa e rancor no coração. É algo que ele pediu para se libertar da culpa que a sua consciência ainda carregava. Jesus, então, olhando para aquela menina que dorme naquele leito, toca com delicadeza ela e ela se acorda. Abre os olhinhos e quando enxerga o mestre, ela diz: Senhor, é você, o homem dos meus sonhos. Todas as noites nós nos encontramos, aí ela relata, né? Nós brincamos com outras crianças. E Jesus toca as feridas do seu corpo físico e de uma a uma o tecido vai se refazendo, vai se recompondo e ela vai então ficando curada. Quando ele tira o lençol, ela já não tem mais nenhuma ferida pelo corpo. A mãe está à porta em prantos, em choque, agradecida, com o coração em festa. Jesus, então, diz àquele espírito, né, que está na hora dela seguir a jornada, a caminhada, e que a partir dali ela está livre, que ela está curada. Pede à mãe que dê um banho nela, que queime aquelas roupas, para que ela possa seguir a sua vida renovada com esperança. Assim acontece, a Miriam cresce, constitui família, tem muitos filhos, e em todas as tardinhas, quando se encontravam para conversar, ela relatava aos seus filhos a sua experiência com Jesus. Contava a eles que sentou ao colo do mestre, que recebeu diretamente o afago das suas mãos em seus cabelos e que ele havia curado as feridas que ela trazia no coração. Esse, meus amigos, é o grande exemplo que estes personagens dessa história, tão bem contada e tão bem relatada nessa obra, né, que eu sempre recomendo aos amigos a leitura, porque são detalhes muito ricos que a gente não consegue em tão pouco tempo reproduzir. Mas esse é o exemplo de esperança vivida.
praticada, colocada em prática, que esses personagens nos trazem. E é o exemplo de esperança que nós devemos buscar no enfrentamento das vicissitudes da nossa caminhada. Como dissemos, cada um sabe quais são as dores que enfrenta, né? Cada um sabe quais são as tristezas, as mágoas que carrega, quais são as vicissitudes que a vida lhe apresenta. Mas é importante, meus irmãos, que o nosso coração possa ser alimentado com essa força impulsionadora que é a esperança. Porque a esperança, ela deve ser para nós assim. Essa vontade de ir à luta, de conseguir alcançar aquilo que nós desejamos com o nosso esforço, mantendo sempre essa virtude que o Evangelho nos diz, filha da fé, né? A esperança, ela surge da fé, a fé como certeza de que algo melhor nos espera. Nós ficamos à disposição, seu Ney, se há algum comentário, se há alguma pergunta dos irmãos ou alguma colocação sua que a gente possa conversar e refletir, né? Eu sempre gosto de trazer assim a história, porque a história, ela é um exemplo que a gente pode fazer sempre um comparativo com a nossa caminhada, né? E a caminhada do outro, ela nos serve muitas vezes de exemplo de conduta. Aqui a história nos relata dores muito severas, mas nós também temos as nossas dores, os nossos enfrentamentos. E como nós estamos alimentando o nosso coração de esperança no nosso dia a dia? Especialmente nos tempos em que vivemos, né? Leisa, você, irmã, aí eu lembrei que a esperança não é a última que morre, né? É a primeira que renasce. Renasce. Né? E interessante como tu colocou, porque as curas de Jesus, né? Eu sempre digo que Jesus, ele lançava o olhar e ele fazia uma tomografia nossa, da nossa alma. Né? Havia necessidade de serem espíritos saudáveis em corpos doentes. Corpos doentes. Né? Inclusive, seu Ney, quando ele amplia a visão ali e olha e vê aquele espírito ali, né, aprisionado naquele corpinho frágil, o espírito do príncipe de antigamente, né, e ele entende toda a situação, toda a problemática vivida ali, né, quando ele retorna e olha novamente para a menina, ele a chama príncipe. E claro que ela naquele momento não entende, mas aí, num gesto de caridade, ele permite que o véu do esquecimento seja momentaneamente retirado e ela, então, se vê muito rapidamente no passado e compreende por que Jesus a chamou assim. E aí ele diz para ela, o seu espírito está curado, ele não carrega mais nada. É o corpo que tem feridas, mas a sua alma já se transformou. Porque muitos se aproximavam de Jesus, seu Ney, e as obras do Tolstói, não só essa, mas outras contam, relatam essas experiências. Muitos se aproximavam de Jesus, mas ainda não haviam feito a mudança principal, que era a mudança no interior, que era a mudança no pensamento, na forma de ver as coisas, de olhar as coisas. Então faltava ainda aquele ponto, e esse espírito aqui já havia compreendido, tanto que solicita trazer, viver essa doença tão séria para aquela época, né? Isso traz para dentro de nós uma reflexão sobre as nossas dores. Uhum. A dor, ela é um último recurso da justiça divina, né? Nós talvez rejeitamos a nossa redenção pelo trabalho, a nossa redenção pelo amor ao próximo. Aí chega um ponto que a justiça divina se utiliza desse último recurso. Isso. Mas então que a gente entenda também que com as nossas dores, porque todos nós sofremos na Terra. Temos nossas dores, vamos passar pelas nossas, talvez, cirurgias, mas a cirurgia mais importante é a da alma, né? Da alma, isso. Ela diz assim, ao final da história, seu Ney, o próprio Espírito traz um depoimento sempre. E tem um pequeno trechinho que diz assim, ó, que vai bem de encontro ao que o Senhor está dizendo. Surgiu com a tempestade, ela está se referindo a Jesus, né? Alheio ao medo, amparando e consolando, servindo e amando.
Em meio às tormentas existenciais decorrentes de nossa imaturidade e ignorância, sempre estará, como há 2000 anos, aguardando estejamos prontos para as verdades eternas, estendendo-nos sua doutrina de luz e amor, seguro farol contra a escuridão das lepras morais que ainda persistem em nós. É necessária a nossa transformação, né? A nossa modificação. Então, amiga querida, os nossos internautas aqui não se manifestaram com nenhuma pergunta, mas colocamos aqui, né, Leisa? Gostaríamos que houvesse uma enxurrada, que as pessoas pegassem o hábito, né? Isso. O hábito de lançar nos comentários, comentando, gostei, não gostei, poderia, né? Estamos aqui prontos, nós precisamos ser completados. Isso, né? é muito interessante essa interação, né, Sonei? Porque eu sempre digo assim, cada um tem um ponto de vista e às vezes o que me chamou a atenção nessa história são esses pontos, mas talvez aqueles que ouvem aí destaquem outros pontos também muito importantes. Então é bacana trocar ideias sempre. Deixar sua experiência, um comentário bem resumido, né? Todos nós temos já uma experiência de vida, né? É verdade. Então, querida irmã, só resta-nos então te agradecer pela tua disposição de atender nosso convite, de trazer essa mensagem de Tolstói, com certeza muita reflexão tem essa pequena história. Poderíamos ficar aqui conversando, né? Seria um papo longo, né? E gostoso, e gostoso. Então, Leisa, muito obrigado pelo teu trabalho, pela tua disposição de vir aqui divulgar a mensagem de Jesus. Leve nosso abraço quando estiver em contato, todos nossos irmãos lá do Mena Barreto, queridos amigos, que um dia estaremos nos reencontrando. Se Deus quiser. Eu agradeço muito e também recebo um abraço à nossa casa, com muito carinho por todos vocês. Então, muito obrigado. Fique com Deus. Amigos e amigas, então vamos caminhar para o nosso encerramento, lembrando que hoje, né, 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. E o que é ser idoso, né? Eu sei por experiência. Ser idoso é acumular experiências e sabedoria que deve ser compartilhada, que possamos cuidar com carinho e atenção daqueles que cuidaram de todos nós e continuam ainda cuidando, né? Cuidam de nós com muito amor, com muita paciência. Tem muitos avós, né, ajudando a cuidar dos netos. E a avós é o pai e a mãe com um pouquinho mais de açúcar, né, mais adocicado. Então, que é o momento de devolvermos esse amor, esse carinho que recebemos de nossos pais, de nossos avós, agora retribuindo a eles com atenção. E atenção e carinho, todos gostamos. Encerramos assim a nossa reflexão, Pétalas de Esperança, dessa sexta-feira. Estaremos aqui na próxima sexta-feira, 19h20. Um bom fim de semana a todos. Que Jesus visite, permaneça em nossos lares e que nos deixemos envolver pelo seu divino amor. Que assim seja.